E hoje nós estamos aqui e nós vamos falar a respeito de louvor, a respeito de adoração. Você acredita que há poder na adoração também? Então levante sua mão e diga assim: eu creio nisso e eu quero receber essa palavra. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui por que nós devemos cantar, por que nós devemos louvar. Nós vamos ver se nós podemos fazer isso na igreja e como nós fazemos isso na igreja. Eu vou contar alguma experiência aqui que nós tivemos a respeito de louvor, a respeito de adoração. Então eu creio que essa palavra vai ser bênção para você, e a minha oração é, em nome de Jesus, que o Senhor fale com você, e que nós, que a igreja que está neste local, que a igreja que está aqui, que se encontra aqui, possa entender sobre adoração. Mas para que vocês entendam, precisa que alguém passe o ensino a respeito disso. Então nós vamos meditar, e eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos para o capítulo 16, nós vamos ler o verso 16 até o verso 34. Peço que você se atente agora, porque a leitura é um pouco extensa, mas é importante, vai ser importante ler com a igreja. Todos encontraram Atos capítulo 16, verso 16 até o verso 34, amém? Vamos ler. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Verso 21, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Diga comigo assim: cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Então, meu irmão, nós vemos aqui que Paulo
e Silas, juntamente com Lucas, que escreveu o livro de Atos, eles estavam indo para o lugar da oração. E nessa caminhada, muita atenção, quando eles estavam indo, uma moça há algum tempo que recebia dinheiro para, entre aspas, adivinhar o futuro, só entre parênteses aqui, o demônio, Satanás, ele não prevê o futuro, ele não sabe o que vai acontecer futuramente. Por quê? Porque ele não é onisciente, amém? O único que sabe é Deus, mas como um grande psicólogo, ele pode, pelo caminho que as pessoas estão indo, ele pode saber onde vai parar, por analisar a nossa vida desde o Éden, amém? Então, quando Paulo e Silas eles estavam caminhando, indo para o lugar de oração, essa moça começou a dizer: aí vão os servos do Deus Altíssimo. E Paulo, a Bíblia diz aqui que nós lemos, ficou indignado. E o que ele fez? Percebeu que havia nessa moça um espírito maligno e olhou para a moça, mas dirigiu-se ao espírito maligno e disse: em nome de Jesus, saia dela. Nós aprendemos aqui então, não é o caso que nós olhamos para quem está possesso, mas ordenamos ao espírito que está por trás dela, amém? Mas não é o caso aprender sobre libertação aqui. Essa moça foi liberta, parou de dar lucro para os seus senhores então bateram, agrediram, arrancaram a roupa de Paulo e Silas e levaram para onde, irmãos? Cárcere, prisão. Lá na prisão, a Bíblia diz que eles começaram a orar e adorar a Deus, a louvar a Deus, lá no cárcere. Agora escute, eles estavam indo aonde? A um lugar de oração. E foi uma circunstância, travou o propósito deles, amém? Só que eles foram levados para a prisão, mas mesmo assim eles continuaram no propósito, eles oraram e adoraram na prisão. Dá para entender um pouco isso? Então, se você está caminhando, alguma coisa te fez partir para um outro lado, independente da situação, continue o seu propósito. Então eles adoraram e glorificaram a Deus lá naquela prisão. Aí a Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. E esse terremoto não é uma história, um conto não, isso aconteceu mesmo. E eles foram, todos os presos inclusive estavam ouvindo os louvores deles, e a cadeia e o cárcere foi abalado pelo poder de Deus, e eles foram libertos, foram soltos. Então nós entendemos que há um poder na adoração, há um poder no louvor, e eu quero convidar você a se atentar agora ao restante dessa palavra, porque pode transformar a sua vida. Hoje nós vamos falar de adoração e louvor dentro das quatro paredes, mas no domingo que vem nós vamos falar sobre louvor e adoração fora das quatro paredes. Agora a pergunta é: por que eu devo cantar louvores ao Senhor? Dentre muitas respostas eu destaquei algumas. Vamos lá. Primeiro, porque Ele colocou o novo cântico em minha boca. Nós tínhamos um cântico de lamento, nós tínhamos um cântico de tristeza. Ah, pastor, não era não, eu era feliz. Nós achávamos que éramos felizes, mas na verdade nosso caminho era caminho de morte. Só que Deus interviu por sua graça, pelo seu amor, nos apresentou a salvação, arrancou as nossas vestes de lamento, colocou em nós vestes de alegria e um novo cântico na nossa boca. Por que nós devemos louvar? Por que nós devemos adorar ao Senhor com cânticos, assim como Paulo e Silas fizeram? Porque um novo cântico foi colocado em nossa boca. Segundo, porque eu devo? Para anunciar a salvação. Certa feita nós estávamos no culto lá na Vila São Luís, na casa da irmã Rose, e eles louvando, adorando ao Senhor dentro das quatro paredes, louvando, adorando, e uma mulher,
ela estava em sua casa, vizinha, não tão perto, um pouco mais, distância de 4 casas. Ela testemunhou depois que enquanto ouvia os louvores, ela se arrepiava. E para a glória de Deus, parece que ela começou a caminhar com Cristo. Quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos anunciando a salvação. Vocês já perceberam o tanto de levante que tem para cima de um que canta, que louva ao Senhor? Pastor, levante de Satanás era a vida de todos. Sim, na vida do pregador também, por ensinar a palavra, mas na vida daquele que louva também. Você já analisou isso? Você já perguntou para alguém que está mendigando, alguém que está numa situação horrível na rua, e algumas vezes, se você o questionar, ele vai dizer: eu tocava saxofone na igreja, eu cantava na igreja, eu louvava na igreja. Então há um grande levante. Por quê? Porque aquele que anuncia, aquele que louva, aquele que adora, ele leva a salvação, ele anuncia a salvação. Agora, quais são as pessoas que adoram o Senhor? Somente aqueles que têm uma voz boa para adorar o Senhor? Não, o novo cântico foi colocado na boca de todos os cristãos, porque o mandamento de ir anunciar o evangelho, anunciar a salvação, está para quem? Todos. Então diga comigo assim, quando eu louvo, eu estou anunciando a salvação. Por que eu devo louvar o Senhor? Para manifestar a minha gratidão. O Senhor tem feito coisas grandes em nossas vidas, irmãos? Sim. Se nós levantarmos e dissermos assim: o Senhor não tem feito, não, eu não consigo ver, é uma baita ingratidão. Por quê? Porque Ele nos salvou. Você sabe o que é estar caminhando para uma condenação eterna? Não sabe, nem eu tenho noção disso. Há alguns testemunhos de quem teve uma visão e foi ao inferno. Diz que era tão trevas lá que quando ele voltou da visão, ele dormiu 3 meses com a luz acesa, de pavor. Então há algo que nós estávamos caminhando para a condenação eterna. Pastor, mas inferno não existe, a religião. Olha, deixa para lá o que alguns falsos ensinos dizem. Jesus falou muito bem de inferno e disse que é onde o fogo não se apaga e é onde o bicho não morre. Agora a boa notícia não é que vocês fiquem com medo, a boa notícia é dizer que Jesus veio ao nosso encontro, o Emanuel, o Deus conosco, e fez o quê? Pegou a salvação como presente e nos deu. E quando Ele deu esse presente, a graça de Deus inundou em nossas vidas. Independente da situação onde nós estávamos, independente da forma ou nível de pecado que nós estávamos, a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos lá repetir? Vamos lá, gente? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. É por isso que nós devemos ministrar e pregar o que? A graça de Deus. Às vezes as pessoas, nós vemos em pregações, quando já tem níveis de pecado, eles vêm e pregam contra o pecado. Você não pode, você não pode, você não pode. Só está jogando lenha na fogueira. O que tem que fazer? Joga a graça de Deus. Que a pessoa diz: o que Deus fez por mim ninguém poderia fazer, eu não quero caminhar para o erro. O que Deus fez por mim ninguém poderia fazer, por gratidão eu quero minha vida mudada, transformada. Querido, por que nós não escolhemos o pecado? Por que nós não pecamos? Por que nós não desistimos do caminho? Porque Ele não desistiu de nós, é a graça dEle. Isso que me motiva a continuar. Você está me escutando? Então a gratidão, quando eu estou louvando a Deus, quando eu estou aqui, tua presença, estou louvando a Deus, adorando a Deus. E eu sei que nós precisamos melhorar na nossa performance, todos nós.
Por quê? Porque nós estamos na igreja e às vezes disperso. Estamos na igreja, como eu estou falando de adoração, dentro das quatro paredes. Nós estamos na igreja e o louvor está sendo entoado, e aí você diz: não, quem deve cantar é só eles que estão cantando. Não, nós devemos cantar. Por quê? Porque nós estamos expressando, manifestando a nossa gratidão ao Senhor. Olha só, por que eu devo cantar louvores ao Senhor? Porque no passado nós choramos bastante e agora nós temos alegria. Quem está ouvindo isso? Amém. Por que eu devo louvar ao Senhor? Por causa dos seus milagres. Deus tem feito coisas grandes em nossas vidas, irmãos? Tem feito muitas coisas: livramentos, provisões, libertação, salvação. Deus é bom, irmão. Olha, deixa eu falar, eu já tive orando em duas áreas, em dois lugares. Orando perto de cristãos, de crentes antigos. E eu orava: Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor Todo-Poderoso. A hora que eu abri o olho, eu estava assim olhando. Amém, amém. E eu já orei no ambiente onde a pessoa não frequenta a igreja. E eu orei: Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, assim, assim, assado. Quando eu abri o olho, ela estava chorando. Por que isso? Um dia eu ouvi de um professor, e ele disse algo: temos que tomar muito cuidado, que quanto mais tempo de crente, ele usou essa palavra, crente, que nós somos, nós nos tornamos críticos demais e deixamos de receber na simplicidade. Que você não saia do ambiente de simplicidade do Evangelho. Que você seja grato e grata para continuar recebendo da parte do Senhor. Não sei se você lembra no começo, talvez, que você foi para os cultos na igreja, quando os louvores começaram, sua lágrima começava a cair. E hoje os louvores são muito melhores, vamos dizer assim, do que aqueles que você ouviu, mas hoje não balança, não mexe com você mais. Por quê? Porque deixou a simplicidade, se tornou crítico. E tem que tomar muito cuidado, porque hoje, vocês que cantam, vocês sabem do que eu estou falando, porque parece que depois de um louvor, a igreja está tão crítica que ela já se prepara para levantar as plaquinhas de nota, não é? Nota 5, nota 7, nota 8. O pregador ministra na igreja: não gostei. Que nem um charge, que chama, né? Charge. O irmão chega: pastor, eu não gostei do culto. O pastor fala: mas o culto foi para Deus, rapaz, não é para você. Querido, que nós não entremos no lugar de complicação e nos tornarmos críticos demais. Na simplicidade é onde Deus vai trabalhar e vai derramar muitas coisas na nossa vida. Você crê nisso? A Bíblia diz que os fariseus davam tremendo trabalho para Jesus. Jesus chegou neles e falou assim: vocês ficam na porta do reino de Deus, não entram e não deixam ninguém entrar. Jesus ia comer com os pecadores. Os religiosos da época diziam assim: este homem aí não deve ser de Deus não, pois ele come com os pecadores, ele anda com os pecadores. E é onde Jesus disse aquela frase que é bíblica: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Isso tem a ver, sabe com o quê? Eu não vim para aqueles que se acham perfeitos, eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de um Senhor e um Salvador. Você recebe essa palavra? Então feche teus olhos e diga assim: Pai, não permita, em nome de Jesus, que eu saia deste ambiente de simplicidade. Amém? Aleluia. Por que nós devemos louvar o Senhor, irmãos? Por quê? Porque nós cremos nas suas promessas. Por que nós temos que louvar o Senhor? Porque o meu louvor é uma oferta a Deus. Agora,
Será que nós podemos louvar na igreja? Com certeza, podemos e devemos. Vamos lá para o livro de Salmos, número 149, no verso 1. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Onde está a assembleia dos fiéis? Diga assim, ó, aqui é a assembleia dos fiéis. Eu sou a assembleia dos fiéis. Amém? Você é justo? Sim, você é justo porque Deus, por meio de Cristo, tornou você justo. Nós somos fiéis e essa é a assembleia. Nós devemos adorar a Deus na igreja. Agora uma pergunta: qual é a minha atitude ao entrar na casa de Deus? Qual é a nossa atitude? Eclesiastes capítulo 5, verso 1 diz assim, ó: quando entrares no santuário do Senhor, guarde os seus pés. Quero ler o verso certinho aqui, só na parte A. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Diga comigo assim, ó, reverente. Você percebeu algo hoje pelos ensinos da internet, algumas pessoas, como eles têm tentado reduzir a igreja, como se não precisasse vir, é ou não é? Você percebeu isso? Não, a igreja não precisa, a igreja sou eu, sim ou não? Agora escute, nós somos membros de um corpo, e esse corpo é a igreja. Eu sou membro, o Júnior é membro, ele é membro, nosso irmão, nossa irmã são membros. Nós somos membros, juntos somos o corpo e assim o santuário de Deus, assim a igreja de Deus. A igreja é o corpo, amém? Então aquela ideia de dizer eu não preciso vir, ou melhor, eu não preciso ir à igreja, essa não é uma ideia bíblica, essa não é uma ideia de Deus, porque a ideia de Deus é que todos nós estejamos aqui em comunhão, adorando ao Senhor, a fim de que possamos ouvir a sua palavra e sermos instruídos e sermos preparados até a volta de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Mas eu não... Essa é a vontade de Deus, e a igreja nunca, se dizer que a igreja não precisa vir, é um erro, não sei o que tem, nós estamos falando que Jesus errou então. Mas Jesus não errou. A igreja até a volta dele estará fazendo o seu papel. A igreja imaculada, a igreja santa, a igreja perfeita de Jesus Cristo e sempre vitoriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. A igreja não é uma ideia errada de Cristo, a igreja é uma ideia de sucesso de Jesus. Agora a Bíblia diz: quando entrares, seja reverente. O que significa essa palavra reverente? Cutuca o seu irmão está do teu lado e fala: o que será que é reverente? Reverente significa respeitar, demonstrar estima e honrar. Quando entrares, então quando vocês entrarem na igreja, sejam reverentes, tenham estima, honrem, respeitem este lugar. Agora, como nós estamos falando de adoração, e eu falei que eu ia contar alguma experiência, onde nós fomos adorar a Deus numa igreja, fomos louvar a Deus numa igreja, e eu sei que isso não acontece só aonde nós fomos louvar, mas às vezes acontece aqui e entristece nosso coração. Por quê? Nós fomos louvar, queridos, pensa num louvor que estava abençoado, gostoso o louvor, e eu estava em pé, o pastor, amigo nosso do meu lado, e o louvor estava uma bênção, e glorificando a Deus, e eu, pastor, que bênção, ele, que bênção, meu irmão, bênção, bênção, e nós louvando ali, e adoração, indo para cima, subindo. Quando eu olho, dou aquela olhadinha de lado, meu irmão, quase toda a igreja estava sentada no meio daquele louvor, só estava eu e o pastor em pé, e os irmãos estavam assim, ó, conversando com o outro do lado ainda. Irmão Lucas, eu cheguei, pastor, não acredito, ele que não acredito, rapaz, dá uma olhada lá atrás, minha, só faltou falar minha nossa, misericórdia.
Ah, meu irmão, aquilo entristeceu tanto o nosso coração. Agora não só o nosso coração entristece, mas é o coração do Espírito Santo. Meu irmão, este ambiente, esse local é para nós levantarmos as nossas mãos e adorar o Senhor. É para nós glorificarmos a Deus. Olha, é maravilhoso vir na igreja, por quê? Porque antes nós temos comunhão uns com os outros, e depois, quando acaba o culto, nós temos comunhão uns com os outros. Isso é muito importante. Chama o outro para comer alguma coisa, isso é excelente. A igreja primitiva fazia isso, comiam, oravam, adoravam a Deus juntos. Mas no momento da reunião, no momento do culto, é interessante nós o quê? Com reverência, com respeito, principalmente com Deus e também com os irmãos que estão ministrando louvor, com os irmãos que estão adorando a Deus. Diga assim: eu recebo essa palavra. E nós falamos isso com amor, porque nós sabemos que nós temos um nível maior para chegar e Deus nos levará. Um nível, em nome de Jesus, de fé. A Bíblia diz assim, ó, que Deus repartiu a fé para cada um, e nós cremos que nós vamos aumentando esse nível de fé. Mas nós só vamos aumentar o nível de fé quando nós aprendermos a honrar. Seja quem for, se eu convidar o nosso irmão para dar uma palavra aqui, ele vir, nós devemos ouvi-lo e escutá-lo. Isso é honra. Eu vejo um lugar na Bíblia onde eles não honraram e por isso não receberam recompensa. Sabe onde foi? Em Nazaré, aonde Jesus cresceu. A Bíblia diz que eles falavam assim: esse não é Jesus, o carpinteiro? Esse é o carpinteiro. O filho do carpinteiro também? Não. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres ali como ele fez em outras regiões. Jesus levantou o paralítico, irmãos. Jesus curou o cego. Jesus fez o mudo falar, irmão. Só que lá onde ele cresceu não pôde. E aonde ele lança aquela frase: na sua própria terra o profeta não tem honra. Então, da forma que nós estamos dispostos a honrar, é o mesmo nível que vai vir de bênção sobre a nossa vida. Você tem que ver, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês nos recebem, graças a Deus. Mas quando nós vamos ministrar para fora, irmãos, olha, eles têm também um carinho, e Deus faz cada coisa tremenda, irmão. Por quê? Porque eles estão dispostos a honrar. Diga comigo assim, ó: eu vou continuar sendo reverente. Eu vou honrar ao Senhor em sua casa. Agora, como nós devemos adorar ao Senhor? 3 coisinhas aqui. Nós devemos adorar o Senhor com alegria. E aí, irmão, você vai no culto hoje? Hoje eu não estou muito afim não, acho meio chegado. Eu vi uma frase interessante lá: por que o pássaro canta? Aí a resposta, você vai falar, é óbvio, ele canta porque canta. Olha que interessante, ele nasceu para isso, foi programado para isso. Agora você vai na igreja louvar e adorar o Senhor? Hoje eu não estou muito afim. Enfim, deixa eu te explicar algo. Você sabe o que é sacrifício de louvor? É justamente quando você não está muito afim, quando você não está numa situação boa, quando você não tem motivo, você acha pelo menos que não tem motivo para adorar o Senhor, e você vem e diga glórias ao Senhor nas alturas, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Isso é o louvor, isso é sacrifício, e Deus recebe isso, irmão. Então nós temos que louvar a Deus com alegria, ficar alegres, chamar os outros. Ou vamos lá na igreja hoje, você está indo em alguma igreja? Não estou indo, então vamos lá, passa a tua casa, ou vem cá, vamos adorar o Deus, vamos adorar o Senhor. Porque nós fazendo isso com alegria, Deus está vendo tudo isso, e Ele vai honrar as nossas vidas. Amém? Como nós devemos adorar o Senhor? Com entusiasmo. Entusiasmo tem a ver com fervor.
o sargento falava para nós, no tiro de guerra, e falava algo interessante: o corpo que não vibra é o esqueleto que se arrasta. Às vezes ele chamava algum, o atirador 03, vem cá. Aí o atirador vinha assim, ó. Rapaz, o sargento ficava bravo. Aí bravo. Aí ele falava, vem logo, atirador. Ele falava desse jeito assim. Aí o cara dava um pique assim, ó. Rapaz, eu gosto muito também dessa área aí de vibrar. A Bíblia diz assim, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Diante de uma situação, ouvindo a casa do Senhor, você já se entregou, está se arrastando, o diabo olha para o demônio e fala: viu, você não vai lá cuidar dele lá não? É que ele nem precisa, ele mesmo se destrói sozinho. Ele já desanimou. Um dia eu postei uma frase, não ouvi de ninguém, só de Deus, e é uma frase assim: ninguém pode motivar alguém que decide estar desanimado. Ninguém, nem Deus pode fazer nada para essa pessoa. Ele decidiu, ele firmou em teu coração em ficar desanimado, e ele alimenta aquele desânimo. Ei, Deus não tem esse lugar para você. Deus tem um lugar de entusiasmo para você, um lugar de fervor, fervor no Espírito. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida um renovo de Deus para a tua vida. Amém. Quem recebe isso, levanta a mão e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, e aqui vai responder também como eu devo adorar ao Senhor. Então nós já vimos alegria, entusiasmo, e agora nós vamos ver Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29, que diz para adorarmos ao Senhor com temor. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, diga comigo assim, ó: reino inabalável. Então, já que nós estamos recebendo este reino, sejamos agradecidos, e assim adoremos ao Senhor de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, eu devo adorar o Senhor com temor, dentro da palavra dele, com respeito, amém? E para nós finalizarmos aqui, eu quero que você abra, nós vamos ler em Salmo 115, e isso é uma palavra profética e uma chave para a nossa vida de adoração. Qual é a recompensa? Qual é então o benefício de adorar ao Senhor com alegria, fervor, temor? E eu quero que você se alegre, porque quando nós adoramos ao Senhor, nós recebemos mais do caráter dele. Só a irmã Dani falou amém. Nós recebemos mais do caráter de Deus quando nós o adoramos. Amém. Então, para você se alegrar mais, vamos ler então Salmo 115, verso 1 ao verso 8. Muita atenção aqui, irmãos, muita atenção. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha só o que diz a respeito dos ídolos, daqueles que estão no mundo, que não conhecem o verdadeiro Deus. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Verso 8, e é a chave para nós: tornem-se como eles,
aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Eu vou explicar isso daqui em nome de Jesus. Aqui está falando claramente dos ídolos de imagem. Tem olhos, mas não vê, ouvidos. Está dizendo que o nosso Deus não são esses ídolos, mas o nosso Deus está nos céus. Caso você queira saber aonde se encontra esta passagem na Bíblia Católica, você pode ir em Salmo 113, verso 10 ao verso 16, amém? A Bíblia Católica também tem esse conteúdo. Agora perceba o final, diz: tornem-se como esses ídolos, aqueles que fazem os ídolos e confiam, e adoram, e confiam, estão apoiados nesses ídolos. Então, espiritualmente falando, a pessoa que se apoia a esses ídolos, confia nesses ídolos, espiritualmente eles têm olhos, mas são cegos, têm ouvidos, mas são surdos. Quem está entendendo isso? Agora, se uma pessoa pode se tornar como esses ídolos mudos, porque confia e adora, o que pode acontecer com alguém que adora o Deus vivo? Vai se tornar como? Dá para você vibrar e dar um glória aí? Por que eu devo adorar a Deus? Por que eu devo glorificar a Deus? Porque quando eu estou louvando e adorando a Ele, eu vou recebendo dele para a minha vida, do caráter dele, do amor dele, da unção dele, do poder dele. Quanto mais adoração, mais download de Deus na nossa vida. Aleluia! Então, quando você está à noite, você entra no teu quarto, parece que Deus não está te ouvindo, porque ainda não levantou um profeta ou alguém para falar com você, mas quando você dobra os seus joelhos ali, ou sentado ou em pé, e ora, Ele está ouvindo a sua adoração. E porque está ouvindo a adoração, Ele vai enviando respostas no teu espírito, que elas vão se manifestar no tempo e no momento certo. Peço que você se coloque em pé em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por sua palavra, te glorificamos, Senhor, no nome de Jesus, que esta igreja, que os irmãos, ó Pai, e as irmãs que aqui estão, possam entender o poder, a importância da adoração, da reverência, do temor, da alegria de estar em sua casa, reunidos, Senhor, com teus filhos, a fim de que recebamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por nos abençoar com a sua palavra, muito obrigado por nos encher com o teu Espírito. Quanto mais nós temos a tua palavra em nós, mais cheios do teu Espírito nós estamos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue guardando e abençoando a vida desse meu irmão que aqui está, em nome de Jesus, livrando ele, Senhor, de todo mal, e instruindo e guiando ele e ela a toda a sua verdade. Pai, nós precisamos de ti, nós necessitamos do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, a cada dia com a revelação da sua palavra. Abençoa-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, com o teu amor, para que possamos amar o nosso próximo, para que possamos manifestar o teu reino, que é o reino inabalável. Muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem levantar as suas mãos e dar um grito de vitória, dar um glória a Deus, dar um aleluia? Levanta, diga: bendito é o Senhor e a sua misericórdia dura para todo sempre. Diga glória a Deus nas alturas, diga aleluia, aleluia. Levanta a sua voz, dá um minuto de adoração para Ele, diga aleluia, glória sejam dados ao Senhor. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Tu és o Rei, Tu és o Salvador, Tu és o Deus forte. Aleluia, vamos aplaudi-lo em nome de Jesus.